Bom dia, oitavo ano. E aí? Vamos estudar a nossa geografia? Olha só. Nós vamos no capítulo 14, que eu já tinha iniciado com vocês esse capítulo 14, né, sobre América Latina, aspectos físicos. Já tinha visto algumas coisas aqui com vocês sobre o capítulo 14, tá? Eu só não me lembro até onde eu fui no capítulo 14 com vocês. Tá, vamos lá. Vamos lá para a página 7 do capítulo 14. Nós estamos falando sobre América Latina, né? É um tema assim que está se delongando desde o livro anterior. Aqui no capítulo 14, página 7, falando sobre a América Latina, fala sobre os climas e as formações vegetais, né? Não sei se a gente já viu isso, mas vamos lá. Aqui fala assim: as diferentes formações vegetais encontradas na superfície terrestre se desenvolvem, sobretudo, de acordo com o clima de cada parte do planeta. Já falei isso para vocês. O clima naquela região é um, o clima naquela região é outro, então a vegetação vai ser diferente, certo? Por isso que tá falando, as formações vegetais que se encontram no planeta Terra, em regiões diferentes, países diferentes, ela se desenvolve de acordo com o clima, tá? Então, a vegetação é de acordo com o clima de cada região, tá? Os tipos climáticos fala que variam em função da incidência dos raios solares, tá? E da distribuição de chuvas e temperatura. É lógico que num lugar que bate muito sol, o clima vai ser mais quente, quanto mais perto dos polos, né? Polo Norte, Polo Sul, o clima vai ser mais frio, e assim por diante, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, que é aquela linha que corta o planeta Terra no meio, o clima também é mais tropical, né, equatorial, ok? Então vamos lá, página 8. Vamos ver os climas aqui, né? Na página 8 de vocês aqui, tá falando sobre os climas, aí a gente tem um mapa. O mapa é sempre bom, né? Olha aqui, ó, o mapinha da América Latina, desde lá do México, que fica na América do Norte, toda a América Central e toda a América do Sul, que é onde a gente mora aqui, na América do Sul, ok? Olha só, a extensão latitudinal do território da América Latina influi diretamente no seu clima, porque se a gente for pensar aqui no mapa, começa lá do México, faz assim, o México, América Central e América do Sul. Então, assim, com certeza tem climas diferentes aí. Aí a gente vê aqui no mapa, olha só, com a maior parte de suas terras situadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que são aquelas duas linhas paralelas pontilhadas que dá pra ver aqui no mapa, tá? Essa porção do continente é predominantemente de clima tropical, tá? Com áreas de climas equatorial, tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, semiárido, deserto e frio de montanha. Ok? Então, vamos observar aqui no mapa, gente. Olha só, lá na região do México, da América Central, ó, nós temos o clima desértico, numa parte do México. Nós temos um clima desértico aqui na Argentina e no Chile, esse amarelinho. O clima equatorial. Nós temos esse clima equatorial aqui no norte do nosso país e outros países vizinhos também. Vão acompanhando o mapa mostra os climas certinho. O frio de montanha, onde é que pega o frio de montanha? O frio de montanha, acho que vocês devem observar que está bem aqui na América do Sul, tá? Bem aqui, lá numa ponta assim da América do Sul, tá? Temos o clima semiárido também, nós temos um clima semiárido aqui no Brasil, que é lá na região Nordeste. Aí tem o subtropical, que é o rosinha, né? Pega a nossa região sul aqui, né? Uma região um pouco mais fresquinha. Aí vem o clima temperado e tropical também, né? Que tá aqui, que é a maioria, que é o clima mais predominante. Se você for olhar a cor, é o clima tropical, ok? Então, o mapa serve para vocês estudarem. Olha aqui os climas e os locais em que encontramos esses climas, ok? Dá para ver no mapa de vocês a linha pontilhada do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, ok? E a linha que corta o planeta Terra no meio, que é a linha do Equador, que ela pega bem aqui, assim, nessa parte da América do Sul, beleza? Então, esses são os climas aí
Da América Latina tem 3, 6, 7, 8 tipos de climas diferentes na América do Sul, tá? 8 tipos de climas diferentes. E é lógico, as vegetações também vão ser diferentes, tá? Cada clima com a sua vegetação característica, ok? Olha só, aqui na página 9 fala assim, próxima à linha do Equador, o clima predominante é o equatorial, quente e chuvoso o ano inteiro. A linha do Equador, gente, ela tá bem aqui, ó. Ó, a linha do Equador é a linha do meio aqui, ó. Então, esses países que estão aqui próximos à linha do Equador têm clima equatorial, tá? É um clima mais quente, tá? Mas que chove bastante, ok? Aí vem falando do clima tropical, do clima que é quase todo, né? O Brasil, a Bolívia e uma parte do México, a parte da América Central tem o clima tropical. Então aqui, só saber os nomes desses climas, desses países, dessa região aqui chamada América Latina, que a gente está estudando, e é importante. Então a página 8 é uma página importante para vocês marcarem aí, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui interessante, vamos ver se aqui eles estão falando. Tá, vamos lá. A página 10. Eu quero ver aonde que ele está falando sobre a vegetação. Fala sobre o deserto lá do Chile, né? Tem deserto lá no México também. Vem falando aqui nas outras páginas. Mas vamos lá para a área das vegetações. Bem interessante as vegetações na página 13. Todo mundo aí. As formações vegetais. Olha que interessante. Quando vocês olham aqui no mapa, vocês veem um verde escuro. Esse verde escuro é floresta tropical e equatorial que tem aqui e no verde escuro aqui no mapa. Então, a floresta tropical e equatorial são as vegetações mais predominantes em toda a América Latina. Olha só que interessante. A gente tem floresta tropical e também equatorial, olha aqui, desde o Chile, América Central e grande parte aqui, ó, da América do Sul. Nós temos floresta tropical e equatorial. O mapa, a gente tem que aprender a estudar o mapa. A gente aprende muito lendo o mapa. Aí tem uma parte, esse aqui parece um laranja, né? Parece, olha só. As savanas e pradarias, os pampas, que tem bastante também nessa nossa América Latina, principalmente aqui na América do Sul, ó. Olha só, todo esse tipo alaranjado aqui mais forte, você olhar na cor aqui, ó, é as savanas e pradarias, conhecidos como pampas também, ok? Tipo cerrado, né? Aí aqui na Argentina tem um begezinho bem clarinho, as estepes e pradarias. Então assim, a gente vê, tem 3, 6, 7 tipos de vegetação aqui na América Latina. Então olhem o mapa e vejam aqui os tipos de vegetação. Olha só, o que fala aqui? Nós temos florestas tropicais e equatoriais, nós temos floresta temperada, vegetação mediterrânea, savanas e pradarias, vegetação de montanha, estepes e pradarias, desertos quentes e frios. Sabia que tem deserto frio, viu? Tem desertos assim que não chove nunca, mas é frio, muito frio, ok? Mapa da página 13, marquem aí para vocês estarem aí estudando essas vegetações. Vamos lá para a página 14, olha só. Vamos falar sobre as florestas tropicais e equatoriais, que é praticamente a predominante, né? Esse tipo de vegetação na América Latina, que está aqui na página 14, que fala assim, as florestas tropicais e equatoriais, né? Predominantes na América Latina, que é a que tem mais, né? Ocorre nas áreas de clima tropical, tropical úmido e equatorial. Então, as florestas tropicais e equatoriais, elas ocorrem nos lugares que tem clima tropical, o nome já está falando. Tropical úmido e equatorial. Então, florestas tropicais e florestas equatoriais, tá? Olha só, como que são essas florestas? Elas são caracterizadas por árvores de folhas grandes e largas. Então, são florestas e que as folhas das árvores são grandes e são largas,
tá? Sempre verdes e exuberantes em função da intensa umidade atmosférica ao longo do ano. Então, ao longo do ano, sempre chove nessas florestas, né? Elas recebem boas chuvas. Essa vegetação é encontrada, aí vem aqui nas ilhas do Caribe, na América Central, na região norte, na costa do Brasil, no Equador, na Colômbia, Venezuela, Peru. Então, lá no mapa você vê todas essas localizações. O importante é saber que as florestas tropicais e equatoriais ocorrem em que tipo de climas? Clima tropical, clima equatorial e o clima tropical úmido, que fala, né? Onde chove um pouco mais. As florestas são árvores de folhas grandes e largas, sempre estão verdes e exuberantes, né? Sempre aquela coisa verde, aquela floresta bonita chamando a atenção, certo? Tem foto aqui, ó, tá? Aí aqui, as savanas ocorrem em áreas de clima tropical semiúmido, tá? Marcadas por uma estação chuvosa e outra seca. Então, quando a gente fala clima tropical semiúmido, é que existe uma estação chuvosa e uma estação mais seca. São caracterizadas por serem complexas, ou seja, são campos com arbustos, plantas rasteiras e árvores esparsas de troncos retorcidos e casca grossa. Então, as savanas, qual que é a característica dessa vegetação chamada savana? Tá aqui, ó. São áreas de campos com arbustos, plantas rasteiras, árvores de troncos retorcidos e casca grossa. Savanas, que aqui no Brasil a gente chama de cerrado, tá? O nosso cerrado, ele é a mesma coisa que a savana. É áreas de tipo de pasto, que são campos, na realidade, que tem arbustos. Arbustos significa árvores pequenas, muitas árvorezinhas pequenas, parecendo arbustos. E as árvores que tem são árvores de troncos retorcidos e com a casca grossa. Quando a gente sai aqui de Campo Grande um pouquinho, na estrada que a gente vê aquela área de campo e a gente vê várias árvores, não vê? Mas são mais longe uma da outra, são árvores de porte pequeno, tem árvores muito arbusto, e são árvores de troncos retorcidos. A gente vê isso assim que a gente sai na estrada aqui, em qualquer lugar aqui em Campo Grande. Você já vê isso na mata, tá? As savanas mesma coisa que eu falar cerrado aqui no nosso país, ok? E aí que tá falando onde que se encontra, né? Ela também, a savana recebe o nome de caatinga e de cerrado na Venezuela, chama llanos. Isso mesmo. Então, assim, aqui tá o nome de alguns lugares que a gente encontra a savana. Tem aqui, ó, a vegetação da savana, um exemplo, né? Tá? Tá um pouco seca aqui, né? Mas, centro-oeste do Brasil, essa região. Então, é esse tipo de vegetação. A savana é a mesma coisa que cerrado, ok? É a mesma coisa, a gente usa o nome cerrado. Em outros países, usa outros nomes. Nós também temos, na página 15, as pradarias, são formações rasteiras, gramíneas, que ocorrem em áreas de clima de verões bem quentes e invernos frios, como subtropical, temperado continental, né, em relevo de planícies. Então, a gente encontra as pradarias em relevo de planície, aquela lugarzinho mais plano, e aquela, como se fala, formações rasteiras, são gramíneas, né, baixinhas assim. São gramíneas, quase você não vê árvore, são gramíneas, ok? Tá o exemplo aqui, ó, das pradarias, ok? Que aqui no Brasil tem o nome de pampa, tá? Pampa é aquele campo aberto, assim, com aquelas gramíneas, né? Que é essa vegetação mais rasteira, ok? Vamos ver aqui, e nas áreas de clima desértico e frio de montanha, devido aos rigores, né, do clima, né? A vegetação é mais escassa, lógico. Então, fala aqui, nos desertos as plantas são adaptadas ao quê? À falta de água. No deserto, se tiver planta, é uma planta completamente diferente de outros tipos de clima, né? Que elas são adaptadas à seca. Então, nos desertos, há plantas adaptadas à falta de água, como arbustos e cactáceas, são os cactos, né? Com raízes profundas, espinhos no lugar de folhas, e capacidade de retenção de água em seus troncos. Então, essas áreas são menos povoadas e exploradas devido à escassez de água. Então, a característica de vegetação própria do deserto são plantas que são adaptadas à falta de água, elas têm raízes profundas, elas não têm folhas, mas elas têm espinhos, e elas, dentro do tronco delas, né, elas têm um pouco de água, tá? E são chamados de cactos,
ok? Bom, tem mais vegetações, né? Que a gente já viu ali para trás, mas aqui caracterizou essa aqui, a vegetação desértica, beleza? Que tem nos desertos, né? Já chove muito pouco. Então, a gente viu o clima e a vegetação, ok? Hoje da América Latina. E para estudar o clima e a vegetação da América Latina, vocês têm que marcar a página 7, a página 8, e aí ir para a página 13, 14 e 15, ok? Até a próxima videoaula. Tchau!